Serviço Agrícola presente aqui na 9ª edição do Congresso Andave, e uma das palestrantes aqui das mulheres da distribuição é a Zeina, ela que é economista-chefe da XP Investimentos. Zeina, muito obrigado pela sua atenção. E minha primeira pergunta para você é: com relação à disputa entre Brasil e Argentina liderar a negociação com a China, no que o Brasil precisa melhorar, e isso seria fundamental para um crescimento da economia brasileira? Olha, o Brasil ele vem perdendo competitividade, e aí principalmente na indústria. São muitos anos com taxa de investimento muito baixa em função da crise, e aí a gente tem um parque industrial que está tecnologicamente muito defasado. Então, a gente vai perdendo o mercado na Argentina, por exemplo, né? A gente está vendo a China aumentando a sua participação, mesmo a gente tendo, né, acordo com o Mercosul, enfim. Isso é um sinal de alerta, né? Porque a gente tem produção industrial praticamente estagnada e isso acaba comprometendo, acaba contaminando os demais setores da economia, né? Nós não temos uma sofisticação, por exemplo, no setor de serviços que permita compensar essa fraqueza da indústria. Então, quando a gente pensa, por exemplo, agora no contexto do acordo do Mercosul com a União Europeia, quem que celebrou esse acordo? A agropecuária no Brasil, no Mercosul, que é competitiva, mais produtiva que a da Europa, mas a indústria lá comemorou e a nossa indústria aqui está preocupada. Então, isso significa que vai ser missão do atual governo avançar o máximo possível nessas agendas de redução de custo Brasil e preparar o Brasil para a abertura comercial, né? Essa vai ser uma abertura paulatina e a gente tem que estar preparado, principalmente a indústria, que é o setor, vamos dizer assim, que é o mais sensível ao custo Brasil. Em relação à guerra comercial, que é tão relevante para a nossa agropecuária, bom, é claro que o efeito da guerra, no final, é negativo. Ainda que tenha beneficiado a cultura de soja, porque trocou o parceiro, a China trocou, reduziu as encomendas dos Estados Unidos, de uma forma geral é um quadro negativo, porque a gente está falando de uma China que desacelera em função da guerra comercial, acaba afetando outros países, o comércio mundial praticamente estagnado. Isso significa que aumentar volume exportado nosso é muito mais improvável, muito mais difícil. Muito mais difícil você ganhar market share num mundo que está com comércio estagnado. Então, isso precisa ser levado em consideração, senão a gente fica, às vezes, celebrando coisas de curto prazo, e mesmo que essa crise se prolongue, quanto mais ela vai gerar de benefício para o setor de grãos, né? Provavelmente os benefícios já são mais limitados daqui para frente. Agora, não há dúvida que assim, uma hora vai ter acordo. O que a gente não sabe é quando e como, porque afinal essa proximidade das eleições dos Estados Unidos torna um ambiente mais tumultuado. Agora, não há dúvida que superada essa fase e a China voltando a estimular o consumo, isso pode ser uma tremenda oportunidade para o Brasil. Então a gente tem que seguir investindo nesse setor, garantir competitividade para ser um player relevante na produção, na venda de alimentos para a China. Para a gente poder encerrar, você me dizia com relação à reforma da Previdência que não é tudo aquilo que se pinta de uma maneira em geral, mas não deixa de ser algo muito positivo para o Brasil, que passa a ver uma luz no fim do túnel. A importância da reforma da Previdência associada à questão da reforma tributária, na sua opinião, como uma pessoa muito entendida da área econômica, seria fundamental para um avanço da nossa economia brasileira? A reforma da Previdência ela é essencial para a gente consolidar esse ambiente de juros baixos, né? Ele é essencial. Sem a reforma da Previdência, gasto público explode e aí era uma questão de tempo a gente ter problema com a inflação de novo e problema com taxa de juros. A gente poderia voltar àquele quadro no governo Dilma que a gente não sabia para onde ia a inflação, para onde ia o dólar, para onde ia a Selic, para onde ia a economia. Então, afastar esse cenário, reduzir o risco fiscal foi essencial. A reforma tributária, eu diria que é a prioridade passada à Previdência, porque, de fato, esse é um fator que machuca muito o ambiente de negócios no Brasil. Não dá para discutir ainda a redução de carga tributária, não vai dar. Isso é uma discussão lá para frente, se tudo der certo para os próximos governos. Agora não tem como, porque os gastos com Previdência vão continuar pressionando o orçamento.
O país envelhece, os gastos de previdência crescem num ritmo forte, o que a reforma fez foi apenas conter essa velocidade. Então, isso significa, quer dizer, outras medidas vão ser importantes no fiscal, mas o ponto é, uma reforma tributária seria um passo muito importante para melhorar esse ambiente de negócios. Seria um passo muito importante. É isso que vai fazer o Brasil crescer 3,5% nos próximos anos? Não, não tem bala de prata. Mas seria um passo largo, seria um passo... E hoje, ninguém está feliz com o nosso sistema tributário. Os governadores estão insatisfeitos, o setor produtivo. Então, eu acho que tem um ambiente propício para a negociação. Para a gente poder encerrar mais uma vez, o evento aqui, Mulheres da Distribuição. E a gente sabe que o agronegócio é uma locomotiva do Brasil, né? Na sua opinião, como economista, como que você avalia a importância do agronegócio nessa atual situação que o Brasil vive? Olha, o agronegócio é sempre muito importante. Não necessariamente como puxador do PIB, mas foi o agronegócio que permitiu o Brasil conquistar o grau de investimento no passado, né? Por causa do volume exportado, gerando reservas, melhorando a situação fiscal do país, né? Ou a percepção de risco em relação à nossa economia. É um setor que tem né, produtividade muito maior que o resto da economia e vamos dizer, é o cartão de visitas do Brasil para o mundo. Então, independentemente do seu fôlego para puxar o crescimento, tem um papel simbólico muito importante, né? Quando a gente pensa em relações comerciais do Brasil, quando a gente pensa na visibilidade do país na diplomacia internacional, é o agronegócio e pronto, né? É esse setor. Legal. Você ouviu então, né? A Zeina, ela que é economista-chefe da XP Investimento, falando aqui para o portal do RA,